O que acontece quando fãs de um jogo estão aguardando uma adaptação cinematográfica dele desde 2015, com o criador desses jogos envolvido e constantemente garantindo que os roteiros que cheguem até ele sejam lidos, analisados e descartados casos não fiéis ou bons o suficiente. Por isso se cria uma expectativa, principalmente quando as adaptações de jogos da época não eram lá muito boas. Mas aí se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí, do nada, esse filme finalmente sai. Com a expectativa gerada, você espera, obviamente, um bom filme. Porém, e quando os teasers e trailers mostram uma coisa diferente da esperada? Não um terror, e sim quase uma aventura. E quando o filme é anunciado para ser PG-13, ao invés de um filme mais 18? Quando tudo que o material promocional foca de positivo é na caracterização e na construção desses robôs super parecidos. Bom, foi o que aconteceu aqui. Quando esse filme foi finalmente anunciado oficialmente, com isso eu digo com uma data de verdade, muitos ficaram animados, pois o filme que todos esperaram finalmente sairia. Mas, conforme as coisas desse filme também saíam, eles viam que talvez não seria o que eles esperavam. De início, o choque, o ódio e as perguntas. Por que raios um filme de terror de uma franquia violenta recebeu um filme para menores de 14 anos? Isso se deve ao fato de que as pessoas esperavam uma adaptação da coisa mais chamativa desse jogo, a lore deles. E essa lore é obviamente pesada. E eu não tô falando isso de um jeito edgy, tipo, Olha como meu jogo é muito pesado. eu sei que se você vê superficialmente esses jogos, eles parecem só jogos de sustos bobos, e a jogabilidade é basicamente isso mesmo. E não me crucifiquem, fãs de FNAF, vocês sabem que é verdade. Que não necessariamente quer dizer que eu tô dizendo que é ruim. Mas a lore é de fato pesada. E uma coisa especial e bem chamativa pra fandom é a famosa mordida de 83, que caso você não saiba, no maior do maior resumo, é o momento que uma criança tem a sua cabeça mordida por um animatronic, algo que é representado nesse estilo de jogo de 8 bits. Então, o conceito é pesado, mas a forma que eles representam é um pouco menos. Mas, em live action, só conseguiria passar deixando subentendido ou em um filme para maiores de 18 anos, ou seja, é um evento violento, e as pessoas queriam isso dentro do filme. Obviamente, a maioria não estava procurando um filme ultra gore, mas uma adaptação fiel, e para isso ela precisaria ser para maiores. E eu uso a mordida só como exemplo. Esses minigames em 8 bits apresentavam bastante coisa que eram mais pesadinhas, além dos livros também, mas a fandom toda não ficou tão deprimida assim. Muita gente tentou justificar que existem filmes que são PG-13 e conseguem fazer algo violento, ou ainda assim interessante pro terror, que não é mentira. Uma pessoa criativa consegue levar o PG-13 ao extremo, mas será que FNAF foi um desses exemplos? Antes de chegar nessa resposta, qual foi a aceitação geral desse filme? Bom, ela foi positiva, a fandom de FNAF gostou, e o público geral ficou interessado. Não é à toa que esse filme fez uma grana do caramba, e por incrível que pareça, muita gente considera essa uma das melhores adaptações pro cinema de um jogo. Bom, Selene, então se a fandom gostou, isso já é uma resposta? O filme é bom? E eu sei que parece simples, mas não é tanto assim. Antes de falar desse filme como uma adaptação, vamos falar dele como um filme normal. E, sendo bem sincero, nesse sentido, ele é um filme ruim. Ele é tipo nada. E eu digo isso porque ele quer ser muita coisa. Um suspense, um terror, um filme de aventura, um filme de ação. E no final dessa bagunça toda, ele não consegue ser nada. Se a gente focar no que deveria ser o foco, o terror, que é como o filme se vendeu, aí então que a coisa desanda totalmente. Porque, no geral, ele parece evitar querer ser um terror em maioria das cenas. E as cenas que focam nisso são totalmente mal construídas. Pra começar, que você não sente perigo nesses animatronics. Eles estão de fato fiéis visualmente, mas o lance deles serem de fato os robôs e não CGI limita muito eles. Eles podem ser maravilhosos visualmente, e efeito prático deve ser usado mais, porém, eles sempre parecem muito travados e lentos, o que faz qualquer ameaça parecer pequena demais. Aquela cena que o povo se junta para destruir a pizzaria e eles são mortos, por exemplo, parece muito besta. Não por não ser lotada de sangue pra lá e pra cá, é porque você não acha que esses robôs aqui são tão perigosos, porque dava pra essa galera facilmente só ir embora e pronto. Nem falar que a atmosfera do filme não contribui, a trilha sonora, a fotografia e etc. não soam como um filme de terror. Quando você pega esses animatronics nada ameaçadores e ainda tenta humanizar eles de uma forma totalmente errada, fazendo uma cena deles construindo um forte, isso tira ainda mais do poder deles de te darem medo. É muito provável que alguém sugeriu que pra cena final funcionar, você precisava humanizar esses animatronics de algum jeito, mostrando que no final das contas eles são só crianças, mas meio que você não precisa se preocupar tanto em humanizar crianças que estão sendo controladas. Já é normal na sociedade você atrelar crianças a algo inocente, então só o fato de você saber que são crianças sendo controladas pra matar outras pessoas já é o bastante. Não tem por que você destruir tão cedo assim o medo que esses animatronics podem te dar só por criar uma cena que no final das contas é ruim e não serve de nada. E mesmo se a gente se separar desse elemento de terror, todo o resto que o filme te entrega não é bom.
bom, os personagens não são relacionáveis e as relações deles não são críveis. Eu não consigo me sentir mal pelo Mike poder perder a Abby, por exemplo, porque a maior parte do tempo ele nem parece se preocupar tanto assim com isso. Ela é o pontapé inicial para ele ir pro Freddy Fazbear, mas parece que é só isso. A Vanessa é uma personagem muito solta também, existindo aqui só pra te dar esse contexto de uma forma muito escancarada porque o roteiro é fraco demais e tem que ser expositivo. E o William Afton como vilão simplesmente não é bem construído o suficiente, parecendo que ele devia no mínimo ser um vilão de segundo filme, com primeiro construindo essa entidade e não só apresentando rapidamente e depois jogando ele no final esperando que seja um super plot. Então, falando como um filme solo, ele é ruim e ponto, porque ele falha em basicamente tudo que ele tenta fazer. Agora, do ponto de vista da adaptação, ele ainda é ruim, e eu vou te explicar por quê. As poucas coisas que dá pra gente tirar de boa adaptação é que ele pegou o conceito inicial do jogo, o lance de ter um guarda do turno, o visual dos animatronics, como eles ganharam vida, a forma que o William morre, mas como dito anteriormente, ele ignora totalmente a lore dos jogos e dos livros. Se esses conceitos pegos fossem bem trabalhados, até daria pra passar um pano. Afinal, o mais importante é um filme bom. Mas se a gente for botar na balança, eles nem tentam passar pra tela a gameplay dos jogos. E eu me refiro ao lance de ver as câmeras, ter cuidado com os animatronics e etc. E eu não tô falando de só copiar e colar, até porque um filme disso seria muito chato. Mas a questão é que não tem um momento do filme que eles tentam passar isso pra tela. E a coisa que eu acho mais intancável nisso tudo é o fato de que não tem os jumpscares. Eu sei que a galera que gosta de filme de terror tá muito cansada de filmes que só ficam se sustentando em jumpscares, mas eu não queria um filme só de jumpscare de FNAF, eu só queria que tivesse jumpscare em FNAF. E o guarda noturno, o Mike, só aparece pra ficar dormindo o filme todo na pizzaria. Não tem nada de gameplay mesmo. Um exemplo que posso dar de um filme que se distancia dos jogos e ainda assim é bom, é o primeiro filme de Sonic. Ele não é uma adaptação de Sonic 1, e ele segue uma linha de filme de animal com humano no geral, mas ele pega vários conceitos dos jogos e bota em tela, enquanto te dá uma trama interessante. Um Sonic que teve que fugir para um planeta desconhecido, onde ele tá sozinho. Ele sabe que perdeu a mãe, encontra conforto em observar a vida feliz dos outros, imaginando que a dele podia ser daquela forma um dia, mas que ainda assim sabe que tá sozinho e acha que vai continuar desse jeito pra sempre. Até que, depois de um surto, ele acaba sendo descoberto e perseguido, conseguindo a ajuda de um humano chamado Tom, que acaba virando amigo dele. Esse Sonic não tem basicamente nada a ver com o jogo, mas ele funciona, ele adapta o que precisa adaptar e é bom nisso. Não super bom o filme do ano, mas ele é bom, enquanto aqui os elementos de terror não são bem utilizados e eles jogam fora coisas que poderiam tornar o filme melhor. Por mais confuso que seja toda a lore de FNAF, ela é interessante e os filmes poderiam ter essa oportunidade de organizar ela, já que nos jogos tem toda a desculpa que ela é desse jeito, porque ela foi feita enquanto cada jogo era feito. Agora, com tudo pronto, aspas, dava pra trazer isso da melhor forma, mas decidiram não fazer, só porque sim. Não foi pro bem dessa adaptação. Acabou que o PG-13 foi quase literal. Esse filme é basicamente um filme de terror pra criança, e eu nem digo pra crianças como ofensa. Coraline é um filme de terror pra crianças e é muito bom, mas além de escolherem a franquia errada pra fazer isso, eles não construíram um filme bom nem nesse parâmetro. Mas é difícil você falar isso quando a fandom não quer se desprender da nostalgia e da realização de finalmente ter esse filme que eles esperaram tantos anos pra finalmente sair. E por isso, não houve tantas críticas assim. Digo, o suficiente pra que, quem sabe, a continuação tente arrumar essas coisas. O que significa que provavelmente, na continuação, nós teremos a mesma coisa. O que, sinceramente, é uma pena. Aliás, imagina que engraçado se eles só deixaram a Vanessa viva pra poder fazer a alma do William ir até o corpo dela e dessa forma eles trazerem a Vane no próximo filme. Seria hilário se eu realmente acertasse essa porra.